Depois de 15 anos trabalhando na minha empresa, recebi uma carta de demissão pra lá de inesperada do CEO. Reestruturação. Você está demitido. Um recruta mais novo veio se despedir em tom de deboche. Agradeci pela oportunidade e saí. No dia seguinte, eles precisavam de mim, mas já era tarde. Eu tinha dedicado 15 anos da minha vida a Pinnacle Solutions quando o e-mail chegou na minha caixa de entrada como um soco no estômago. Já era fim de tarde, o escritório rolando com o barulho costumeiro de teclados e conversas meio desanimadas. Eu tinha acabado de encerrar uma ligação com a dona Delaney, cliente nossa há uma década, que ainda me chamava de o único que entende de verdade. Daí, vi o assunto. Organizational Update. Pensei, nada demais. Victor Grayson, nosso CEO, adorava mandar memorandos vagos e cheios de autoimportância. Abri o e-mail esperando o mesmo blá 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 de sinergia ou otimização de processos. Mas dei de cara com isto. Devido a uma reestruturação, seu cargo está extinto, com efeito imediato. Atenciosamente, Victor, 15 anos trabalhando lá e foi só isso. Nenhum aviso, nenhum obrigado pelos seus serviços, nenhuma ligação. Foram apenas 13 palavras e uma assinatura digital. Fiquei encarando a tela, com o coração batendo forte nos ouvidos. Acabaram com o meu cargo de gerente sênior de contas, com efeito imediato. Eu tinha 42 anos, não era um moleque recém-formado, e tinha construído metade da base de clientes do zero. Mas lá estava eu, descartado numa única frase. Me encostei na cadeira, que deu aquela rangida, e deixei a ficha cair. O escritório continuou na mesma, telefones tocando, alguém rindo alto do outro lado, enquanto para mim parecia que tinha parado o tempo. Olhei para minha mesa, uma pilha de arquivos que eu vinha preparando para as reuniões da semana seguinte. Uma foto minha com meu velho cachorro Max, antes de ele partir. 15 anos de ser o último a sair, de perder fins de semana e de lutar até o fim para fechar contratos. E para quê? Reestruturação. Tudo bem, Martin? A colega de Duas Bahias ao lado espiou por cima da divisória. Ela tinha um dom para perceber o clima. E meu rosto devia estar entregando tudo. Tudo ótimo. Menti, forçando um sorriso. Não valia a pena contar naquele momento. Eu falaria depois. Talvez quando parasse de sentir o gosto amargo da humilhação. Comecei a juntar as minhas coisas. Nem tinha muito. A foto, umas canetas, um caderninho onde anotei as manias dos clientes ao longo dos anos. Dona Delaney adora 2 colheres de açúcar no café. Senhor Patel detesta a conversa fiada. Pequenos detalhes que mantinham a fidelidade deles. Enquanto eu guardava o caderno na bolsa, o Jake apareceu todo cheio de si. Ele era um novato, devia ter uns 20 anos, cabelo cheio de gel e arrogância barata. O Victor contratou ele um mês atrás, nessa história de sangue novo. Falou, veterano, disse ele, com um sorrisinho que pedia um soco. Agora é a vez da galera jovem assumir. Olhei para ele, vi aquele sorriso sem noção, e senti um calor subir no peito. Eu podia rebater, falar que fechei mais negócios em um único ano do que ele conseguiria em 10. Mas para quê? Ele ainda ia aprender na marrã. Em vez disso, fechei o zíper da bolsa, levantei e disse, obrigado pela oportunidade. Num tom calmo e firme, como se eu só estivesse saindo de uma reunião, não encerrando minha carreira. O Jake ficou sem reação. Não esperava que eu não partisse pra briga. Mas eu já estava passando pela Lisa, que me olhou com preocupação. Nem parei na sala de descanso, onde passei uma porção de almoços. Só continuei em direção às portas de vidro. Entrei no elevador e me encarei no reflexo. Têmporas começando a ficar grisalhas, olhos cansados, mas o queixo bem firme. Eu não tinha acabado, nem de longe. Chegando em casa, larguei a bolsa no balcão da cozinha e enchi um copo d'água. O apartamento estava num silêncio ensurdecedor, e minha cabeça não parava. Abri o e-mail de novo no celular, relendo aquelas 13 palavras até tudo ficar borrado. O Victor nem mencionou nada sobre rescisão ou compensação, só com efeito imediato, como se eu fosse uma despesa a ser cortada. Lembrei dos velhos tempos, quando a Pinnacle era quase uma startup, e eu virava à noite tentando fechar os clientes que o Victor não conseguia conquistar. Eu confiava nele, acreditei no papo de somos uma família que ele vivia jogando no ar. Que piada! Peguei meu laptop, a tela iluminando o ambiente escuro, e abri meu currículo. Tava desatualizado. A última vez que mexi nele tinha sido uns 5 anos atrás, mas a base tava boa. 15 anos de resultados. Clientes que ficaram comigo mesmo em fusões, recessões e surtos de ego do Victor. Fui atualizando cargos, adicionando números. 5 milhões de dólares de receita só no ano passado. Meu celular vibrou. Vi o nome do Victor. Deixei tocar até cair. Ele não deixou recado, e eu não tava a fim de ouvir a voz dele. Mandei meu currículo para 3 contatos, uma recrutadora que conheci num evento, o vice-presidente de uma empresa concorrente que já quis me roubar, e um ex-cliente que sugeriu trabalho freelancer se um dia eu saísse de lá. Depois me recostei na cadeira, copo na mão, e deixei o dia assentar. Demitido aos 42, sem aviso, ainda zombado por um moleque no final. Doeu. Puxa, como doeu. Mas eu não tava destruído.
Eu tinha construído algo na Pinacle, muito mais do que o Vitor imaginava, e eu poderia construir de novo. O celular vibrou outra vez. Vitor, de novo. Ignorei e fiquei olhando pro teto. Amanhã eu resolveria os próximos passos. Hoje eu só precisava respirar. Mas enquanto eu tava ali, uma pergunta ficava martelando. O que acontece quando o cara que te demite percebe que foi ele quem errou? Acordei com 7 chamadas perdidas do Vitor. 7. A primeiras 8h03. A últimas 10h42. Meu celular parecia uma tabela de pontuação da ansiedade dele. Não ouvi os recados. Ainda não. Fui demitido menos de 24 horas atrás. Então o que quer que ele quisesse podia esperar. Fui até a cozinha. Passei um café e me sentei no balcão com meu laptop. O plano era checar as ofertas de emprego que já começavam a chegar e traçar meus próximos passos. Não tava me lamentando. 15 anos na Pinacle me ensinaram a dar a volta por cima, e eu não ia ficar me questionando agora. Por volta das 9h30, meu e-mail já tinha 3 respostas. A recrutadora, Karen, avisou que me apresentaria para algumas empresas até o meio-dia. O VP da Apex Innovations, concorrente que eu sempre respeitei, mandou uma frase curta: almoço amanhã, precisamos conversar. E o Tom Reynolds, cliente com quem trabalhei por uns 8 anos, escreveu: ouvi dizer que você está disponível. Vamos discutir algo independente. Me liga. Me recostei, tomei meu café, deixando essas possibilidades ecoarem na minha cabeça. Dobrar meu antigo salário na Apex ou partir para algo meu com um Tom. Foi a primeira vez, desde aquele e-mail, que senti o chão ficar firme de novo. Aí o celular tocou outra vez. Vitor, 5ª chamada. Dei um sorrisinho e silenciei. Que ele sofresse um pouco. Eu dei 15 anos de lealdade. Ele me deu 13 palavras e um pé na bunda. Se ele achava que eu ia correr para atender, tava bem enganado. Abri uma planilha. Comecei a listar prós e contras de cada oportunidade. A Apex tinha estabilidade, equipe, escritório. O lance com o Tom seria mais arriscado, sem uma rede de segurança, mas com liberdade total. Eu tava mergulhado nisso quando apareceu uma notificação. Martim, me liga. Urgente. Vitor de novo. Ignorei e continuei. Perto das 11 horas, a Lisa me mandou um SMS. Você tá bem? O escritório tá um caos hoje. Franzi a testa e perguntei. Caos? Como assim? Eu imaginei que a minha saída fosse balançar a empresa, mas caos soava mais pesado. Ela respondeu rápido. Clientes indo embora. Vários. Todos pedindo por você. Fiquei olhando aquela mensagem, enquanto meu café esfriava na xícara. Clientes indo embora. Pedindo por mim. Um sorriso foi se abrindo no meu rosto. Eu não esperava isso tão cedo. Abri meu e-mail do trabalho, que ainda estava ativo, falha deles. E lá estava o pandemônio, expresso em letras. Assuntos de clientes que me acompanhavam por anos, notificação de rescisão de contrato, solicitando confirmação de status, mudando nosso negócio para outro lugar. Abri um da dona Delane. Martim, acabei de saber. Você saiu. Você era o único em quem confiávamos na Pinacle. Vamos cair fora. Me ligue. Outro do Sr. Patel. Direto. Sem o Martim, nem pensar. Cancelando. Fui passando por 38 e-mails, 38 cancelamentos, todos dizendo exatamente a mesma coisa. Eu era o porto seguro deles, e sem mim estavam cortando laços. Me encostei na cadeira, soltando uma risada que foi subindo do fundo da garganta. A tal reestruturação do Vitor tinha acabado de explodir na cara dele. Eu passei anos construindo esses relacionamentos, ligações de aniversário, viradas de noite resolvendo problemas na correria. Quando o projeto de alguém dava errado, eles não confiavam na Pinacle, confiavam em mim. E agora o Vitor estava aprendendo isso da pior forma. Meu celular vibrou de novo. 9ª chamada do Vitor. Dessa vez ele deixou um recado. Fui ouvir, a curiosidade falando mais alto. Martim, aqui é o Vitor. Precisamos conversar. Me liga agora. A voz dele estava tensa, seca, bem diferente do tom convencido que ele desfilava pelos corredores. Apaguei o recado e me servi de mais um café. Até o meio-dia, as propostas não paravam de chegar. A Apex ofereceu o dobro do meu salário e participação acionária. O Tom me ligou, falando cheio de entusiasmo. Martim, já tenho 3 clientes prontos para assinar com você, se for seguir sozinho. Preferem você a qualquer um da Pinacle. Anotei tudo. Minha planilha só crescia. Eu não tava só bem cotado. Eu era a cereja do bolo. O Vitor ligou de novo, 10ª chamada, e eu deixei tocar até cair. Imaginei ele andando de um lado pro outro na sala dele, gritando pro Jake resolver alguma coisa que o garoto nem tinha capacidade de entender. A Lisa me mandou mais uma mensagem. Vitor tá pirando, fica perguntando onde você tá. Respondi, fala pra ele que tô ocupado. Seguindo em frente, ela mandou um emoji de polegar pra cima, e eu ri. A Lisa sempre esteve do meu lado, meio na dela. Fiquei pensando se ela já tinha percebido fazia tempo que o Vitor não via, de que eu não era só mais um nome na folha de pagamento.
Lá pela metade da tarde, fiz uma pausa, olhando pela janela sem foco. Aqueles cancelamentos não eram só vingança, eram a prova de que os meus 15 anos não foram à toa. Eu construí algo de verdade, algo que o Vitor não substituiria com um novato como o Jake, nem com um termo bonitinho tipo reestruturação. O celular tocou de novo. 11ª ligação. Outro recado. Apertei o play. Martim, aqui é o Vitor. Isso é sério. Os clientes estão sumindo que nem formiga fugindo de inseticida. Diz quanto quer para voltar. O desespero transbordava em cada palavra. Apaguei a mensagem sem nem piscar. Eu não ia voltar. Nem por sala de canto, nem por aumento, nem por nada. Eu tinha a Apex me oferecendo um mundão, a proposta do Tom na mão, e uma vontade que eu não sentia fazia anos. O Vitor achou que tinha me chutado para escanteio, mas só desferiu o golpe nele mesmo. E eu? Eu já estava subindo. A única dúvida era até onde eu ia chegar e quanto a Pinacle ia cair. 3 dias depois do e-mail do Vitor virar minha vida de cabeça para baixo, eu estava sentado num café do outro lado da cidade, encarando um guardanapo onde rabiscava meu futuro. A Apex Innovations tinha aumentado a oferta, salário dobrado, participação na empresa, e uma equipe para eu liderar. O Tom Reynolds me ligou 2 vezes, insistindo no tal trabalho como freelancer. Já tinha 3 clientes prontos para migrar comigo se eu resolvesse abrir algo meu. 2 caminhos se abriram na minha frente, um seguro, outro ousado. Eu passei 15 anos escolhendo seguro na Pinacle, e olha onde isso me levou, ser demitido por um cara que não sabe nem o que é lealdade. Tomei meu café, amargo e forte, e me perguntei qual Martim eu queria ser agora. Meu telefone ficou silencioso aquela manhã, o que foi um alívio depois da enxurrada de ligações do Vitor. 11 recados, cada um mais desesperado que o outro. Não respondi nenhum. Ele fez a escolha dele, e eu tava fazendo a minha. A Lisa tinha me mandado mensagem 1 hora antes. A Pinacle tá sangrando. O Vitor sumiu. Tá tudo bem contigo? Respondi em minutos. Melhor impossível. Os 38 cancelamentos e crescendo deram uma virada no jogo. Eu não era mais o cara correndo atrás de emprego. Eu era o cara que todo mundo queria. Tinha uma reunião marcada com a Apex pro meio-dia. A vice-presidente, Claire, escolheu um restaurante no centro, um lugar neutro. Cheguei cedo, me sentei numa cabine com o meu guardanapo de anotações. Ela apareceu uns 10 minutos depois, vestindo um terno impecável e com um sorriso ainda mais afiado. Foi direto ao assunto. Martim, a gente te acompanha há anos. A Pinacle só estava indo além do que podia porque você estava lá. Queremos você na Apex. Diretor sênior, participação nos lucros, equipe própria. E pode começar na segunda, se topar. Ela empurrou uma pasta na minha direção. Tinha os valores do contrato, as vantagens, o dobro do meu salário como ponto de partida, opções de ações, bônus que quase me deixaram zonzo. Mantive a expressão séria enquanto folheava, mas por dentro eu tava vibrando. Aquilo era o tipo de oferta que você raramente recusa. Segunda é muito em cima, comentei, me fazendo de difícil. A gente dá um jeito, ela disse, inclinando o corpo para frente. Você vale a pena. A Pinacle tá afundando sem você. Os blogs do setor já farejaram a história. A gente prefere você do nosso lado, construindo algo aqui, do que te ver catando os cacos deles. Concordei com a cabeça, deixando as palavras dela assentarem. Ela estava certa sobre a Pinacle. As mensagens da Lisa pintavam um cenário feio. Mesas vazias, reuniões canceladas, o Vitor fugindo do conselho. Eu construí a confiança dos clientes na base da persistência e aquilo não passou pro Jake ou para mais ninguém. A oferta da Claire era uma boia de salvação, um verdadeiro foguete. Mas enquanto eu guardava o contrato na pasta, a voz do Tom ecoava na minha cabeça. Vai por conta própria, Martim. A gente te apoia. Liberdade versus estrutura. Falei para Claire que precisava pensar e fui embora. Minha mente estava num cabo de guerra. Naquela noite, fui a um encontro do setor, meio para fazer networking, meio por curiosidade. Vesti um terno novo que comprei depois de ser demitido e cheguei lá me sentindo um cara cheio de opções. As pessoas viravam a cabeça, cochichavam. Olha lá o Harper, o cara de ouro da Pinacle. Ouvi dizer que é por isso que a empresa tá afundando. Peguei uma bebida e me misturei na roda, respondendo as perguntas com um tô vendo no que vai dar. Aí, avistei o Vitor. Ele me cercou perto do bar, gravata frouxa, olhos arregalados. Martim, parceiro, precisamos conversar. Não precisamos, respondi, tomando meu gole. Ele deu um passo para trás, mas não desistiu. Olha, admito que errei, ele falou baixo. A reestruturação não foi pessoal. Os clientes sumiram. O conselho tá no meu pescoço. Volta, dobro seu salário. Te dou a melhor sala. O que você quiser. Coloquei meu copo no balcão e olhei diretamente para ele. Em 15 anos, aguentei tanto discurso furado, tantas promessas quebradas, tantos e-mails grosseiros. Você não me demitiu só do cargo. Vitor, falei devagar. Você demitiu a confiança. E meus clientes sabem disso. O maxilar dele ficou trincado. Dava para ver uma veia saltando.
Você tá se enganando, ele devolveu. Acha que a Apex ou seja lá quem mais tá atrás de você vai se importar tanto quanto a gente? Eles não precisam se importar, rebati. Só precisam me valorizar. E você nunca fez isso. Me afastei, deixando ele ali, um homem se afogando na própria confusão. Tinha gente olhando, cochichando, mas eu não ligava. Eu tinha dito o que precisava dizer. Do lado de fora, me encostei na parede. A noite estava fria na medida certa. Meu celular vibrou. Era Sarah, uma ex-cliente da Pinacle. Martin, sou eu. Fiquei sabendo que você tá livre. Tô saindo dos contratos com a Pinacle. Diz que vai abrir sua própria empresa. Soltei uma risada boa, de verdade. O tom dizia a mesma coisa. Tô pensando. Não pensa muito. Não, ela respondeu. Você é o melhor com quem já trabalhei. A Pinacle não é nada sem você. Desliguei e fiquei parado ali, sentindo as peças se encaixarem. Aí chegou uma mensagem da Lisa. O Vitor tá liquidado. O conselho se reúne amanhã. E olha, eu meio que avisei uns clientes que você tinha saído. Não queria causar uma guerra. Fiquei chocado. A Lisa, que é até séria, tinha sido o estupim. Respondi. Você é sensacional. Vou te pagar uma bebida a qualquer hora dessas. Ela percebeu o que eu não tinha visto, o meu valor. E ela que começou a derrubar as peças de dominó. Fui até meu carro. No meu porta-arquivo estava o contrato da Apex, junto com as propostas da Sarah e do Tom rodando na minha cabeça. As súplicas do Vitor não eram nada perto da confiança que a Claire me passou, e da fidelidade que a Lisa demonstrou. Eu não estava só numa encruzilhada. Eu era a encruzilhada. Enquanto a Pinacle desmoronava, eu subia. A única dúvida era o caminho que eu pegaria, a escada da Apex ou o meu próprio império. De manhã eu decidiria, mas naquela noite dormi melhor do que em anos, sonhando com o futuro que eu ia construir, não pegar emprestado. Uma semana depois do e-mail do Vitor acabar com o meu sossego, assisti a derrocada da Pinacle Solutions de longe, como quem observa um navio afundar sem estar mais a bordo. Eu já tinha tomado a minha decisão. Assinei com a Apex Innovations naquela manhã, num contrato que me garantia o dobro do meu salário antigo, participação e uma equipe só minha. A Claire sorriu quando entreguei os papéis. Bem-vindo ao time, Martin. Vamos construir algo grandioso. Assenti, sentindo o peso sair das costas. A Apex ia ser o meu trampolim, não meu teto. A proposta de trabalho independente do Tom e da Sarah continuava na manga, tentadora, mas não era o momento de voar totalmente sozinho. Eu queria recursos, uma equipe, uma engrenagem para rodar antes de criar a minha. Meu celular não parou desde aquele encontro do setor. Primeiro foram as mensagens da Lisa. O conselho tá fritando Vitor hoje. O escritório virou um cemitério. Depois a Sarah. Dei adeus à Pinacle. Me avisa quando quiser que eu assine com você. Até a recrutadora Karen apareceu. Soube que você já se acertou. Mandou bem com a Apex. Respondi para Lisa com um rápido. Continua me atualizando. Ignorei o 12º recado do Vitor, a mesma voz suplicante de sempre, e foquei no que vinha pela frente. Eu tinha virado a página. Não ia olhar para trás. Por volta do meio-dia, os blogs especializados pegaram fogo. Pinacle Solutions perde clientes depois de demitir gerente estrela. A aposta de reestruturação de Grayson dá errado. Li as manchetes na bancada da minha cozinha, com um café na mão. Os 38 cancelamentos tinham virado 42 e outros estavam por um fio. Os números não mentiam. Metade da receita deles foi pro ralo em uma semana. Meu nome aparecia em todas as matérias. Martin Harper, o rosto confiável da Pisso Success, foi dispensado numa medida de corte de custos que fontes internas chamam de catastrófica. Dei uma risada de canto. O tal sangue novo do Vitor tinha deixado ele na mão. Aí ele fez algo estúpido. Rolava um boato na minha caixa de entrada de que o Vitor, desesperado, andava contando pra quem quisesse ouvir que eu tinha bagunçado as contas e deixado sujeira pro Jake limpar. Foi um golpe bem desajeitado, que não colou nem por umas horas. Os clientes responderam à altura. A dona Delaney me mandou um e-mail direto, dizendo que ouviu as bobagens do Vitor, mas disse na cara dele que eu era a única razão pela qual eles tinham ficado tanto tempo na Pinacle, chamando ele de tolo. O Sr. Patel postou num fórum do setor. Harper era ouro. Grayson é que é o problema. Até a Lisa me mandou mensagem. O Vitor tá inventando mentiras, mas ninguém acredita. Os clientes estão possuídos de raiva. Eu nem respondi. Não precisava. A verdade estava gritando mais alto que qualquer blefe dele. O Jake saiu naquela tarde. A Lisa me ligou, divertida. O garoto foi embora na hora do almoço. Disse que o telefone não parava, que os clientes estavam berrando, pedindo por você. Ele estava branco como papel. Eu ri, imaginando o cabelo cheio de gel e o sorrisinho arrogante desmoronando sob pressão. Ele achou que ia me substituir, comentei. Coitado, nem sabia o tamanho do buraco. O Vitor é o próximo, ela respondeu. O conselho perdeu a paciência. Você precisava ver como isso aqui tá. Metade das mesas vazias. Agradeci a ela e prometi aquela cerveja. Desliguei.
A saída do Jake era só um rodapé na história. O grande evento era a queda do Victor. Comecei na Apex no dia seguinte, chegando num escritório moderno e cheio de energia. A Claire me apresentou a minha equipe, 5 gerentes de contas afiados e prontos para ir longe. Você é o cara que veio da Pinacle, né? Um deles perguntou. Ouvi dizer que você afundou ele sozinho. Dei de ombros. Eles se afundaram. Eu só parei de segurar a onda. Eles riram. E a gente meteu a cara no trabalho. Minha primeira ligação foi para um cliente novo. A Claire já tinha preparado um possível contrato de 2 milhões de dólares. Fechei antes da hora do almoço. Parecia que eu tinha tirado 15 anos de bagagem negativa do Victor de uma vez só. Enquanto isso, a Pinacle seguia ladeira abaixo. A Lisa me mandou mensagem. O Victor caiu. O conselho demitiu ele de manhã. Tão dizendo que ele tá vendendo o carro para pagar dívida. Eu não comemorei em voz alta, mas admito que senti a justiça sendo feita. Ele nunca construiu nada, só surfou no meu trabalho até achar que não precisava mais de mim. Agora ele se virava, enquanto eu continuava a subir. Nos blogs, Pinacle Solutions enfrenta cortes e possível venda. 42 clientes foram embora, restando quase nada do que um dia ajudei a construir. Lembrei do que falei pro Victor naquele encontro. Ele tinha demitido a confiança. E não prestou atenção. Meus antigos colegas também se movimentaram. A dona Delaney postou no LinkedIn, e o negócio bombou. No nosso meio, Martin Harper é o padrão de excelência. Sem ele, perdemos a Pinacle. A caixa de comentários explodiu. Clientes, colegas, até um executivo rival que já bateu de frente comigo. Harper é a nata. Grayson é que é a lição a não ser seguida. Eu não postei nada. Não precisava. Faziam isso por mim. Quando chegou a sexta-feira, eu já estava em casa na Apex. Minha mesa cheia de arquivos, minha equipe a 1000, e eu realmente me sentindo parte de algo. A Claire passou na porta da minha sala, se encostou no batente. Você tá causando um rebuliço. Fez bem em vir pra cá. Balancei a cabeça, sorrindo. Você também fez uma boa escolha ao me contratar. Ela sorriu e me deixou ali, trabalhando. À noite, me joguei no sofá, pela primeira vez com o celular em silêncio. As mentiras do Victor tinham fracassado. O Jake tinha sumido. A Pinacle era uma cidade fantasma. Eu tinha caído de pé. Melhor, tinha caído pra cima. A Apex era meu lugar de teste. E eu tava pronto pra fazer do meu jeito. Mas enquanto eu relaxava, uma coisa passou pela minha cabeça. Isso não era um fim, e sim um começo. E tudo que eu viesse a construir a partir dali seria mesmo meu, confiança e tudo. Um mês depois do e-mail do Victor detonar minha antiga vida, eu tava na minha nova sala na Apex Innovations, olhando pela janela para uma cidade que eu tava pronto para dominar. Atrás de mim, a mesa cheia de papéis, um copo de café e a foto do Max, que eu trouxe da Pinacle. Mas estava tudo certo. Fazia 3 semanas que eu trabalhava na Apex, e nesse curto tempo, já fechei contratos de 4 milhões de dólares. Montei uma equipe que prestava atenção em cada palavra minha e ganhei um olhar de aprovação da Claire que significava mais que qualquer salário. A Pinacle tinha virado memória, lição, um fantasma. Eu segui em frente e dei um passo para cima. A primeira semana foi uma loucura. Aprender nomes, apertar mãos, mergulhar em contas. Minha equipe, 5 gerentes de contas, todos famintos por sucesso, olhava para mim como se eu fosse alguma lenda. É você o cara que afundou a Pinacle, né? Um deles brincou. Sorri. Eles se afundaram sozinhos. Eu só saí de cena. Eles riram, mas entenderam. Eu não tava ali para me vangloriar. Tava ali para trabalhar. E trabalhei mesmo. Minha primeira conquista grande veio logo. Um contrato de 2 milhões com uma empresa de tecnologia que a Claire tentava há meses. Fechei durante um almoço, baseado na mesma confiança que conquistei com os clientes da Pinacle. A diferença é que, na Apex, me valorizavam de verdade. A Lisa me manteve informando sobre o desastre que deixei para trás. Mais demissões na Pinacle e ela me escreveu num dia. O Victor sumiu do mapa. Parece que ele tá fazendo os bicos de consultoria, tudo bem modesto. Não respondi na hora. Parte de mim até pensou em ter pena dele, afinal, foram 15 anos juntos. Mas ele cavou a própria cova. O conselho demitiu ele uma semana depois daquele encontro no bar, e os blogs fizeram a festa. A loucura de Grayson. Como uma demissão acabou com a empresa. No último levantamento, 45 clientes tinham pulado fora. O que sobrou se arrastava, um cadáver que eu nem reconhecia mais. O Jake nunca reapareceu. Provavelmente lambe as feridas em algum canto, sem a pose de galã. Meu telefone tocou no meio da semana, me arrancando de um preparativo de reunião. Era Sarah, ex-cliente da Pinacle, super animada. Martin, só liguei pra saber como você tá. Cancelei meu contrato com eles. E aí, tá bombando, né? Bombando define bem, eu respondi, recostando na cadeira. A Apex tá sendo incrível. Fechei um baita contrato semana passada. Sabia que você mandaria bem, ela disse. Você sempre foi a alma da Pinacle. Todo mundo via. Tô feliz que encontrou seu lugar. Senti as palavras me atingirem mais forte do que eu esperava.
Obrigadão, Sara, de coração. Ainda pensando em abrir seu próprio negócio, ela perguntou, meio de brincadeira, quem sabe mais pra frente? Por enquanto, tô construindo algo por aqui. Bom o suficiente, ela riu. Mas me avisa se resolver mesmo. Assino contigo num piscar de olhos. Desliguei, olhando pro telefone, absorvendo a conversa. A alma da Pinacle não tava errada. Eu dediquei anos, ligações, concertos e confiança. E eles me seguiram por lealdade, não por pena. Era um poder que o Vitor nunca entendeu. Na sexta noite, marquei aquela bebida com a Lisa, como tinha prometido. Sentamos num bar no centro, ela cheia de novidades. Tão vendendo a sede da Pinacle, ela contou, dando um gole na cerveja. A empresa acabou. Deve fechar até o meio do ano. O nome do Vitor tá queimado. E o seu? Todo mundo comenta. Ergui meu copo num brinde. Melhor do que ser o cara que ninguém lembra. Ela riu. Eu não planejei causar essa debandada de clientes. Sabia? Só falei pra dona Delaney que você tinha saído. E pronto, a coisa se espalhou. Você começou uma guerra, comentei, sorrindo de leve. Foi o melhor acidente que já vi. Valeu a pena, ela respondeu. Você merecia algo melhor. Agradeci. Deixei uma nota de 20 pra pagar a conta e falei sério. A Lisa tinha virado a chave do jogo, provando que eu tinha aliados até quando não sabia. Em casa, escrevi um bilhete pra ela. Algo simples, só um obrigado por ter me apoiado. E vamos marcar outra bebida em breve. Mandei pelo correio no dia seguinte. Uma pequena homenagem ao passado enquanto eu construía o futuro. Na Apex, eu podia testar tudo, do meu jeito. Minha equipe contava comigo, a Claire acreditava em mim, e os clientes fechavam por causa de mim. Um dia, um novato me perguntou, como você conseguiu? Foi demitido e voltou com tudo. Dei de ombros. Fui mandado embora e continuei em frente. Só isso, ele insistiu. Como se fosse fácil assim. Talvez fosse mesmo. A Pinacle virou exemplo de fracasso. A reestruturação do Vitor era piada em conferências. Eu nem precisava ler os blogs. A história estava fechada. 45 clientes a menos. Um CEO humilhado. Um novato despreparado. Eu saí de lá de cabeça erguida. E eles despencaram sem mim. Para mim, já bastava. No último dia do mês, fiquei de novo encarando a cidade pela janela. A Apex estava ao meu dispor. Contratos para fechar, uma equipe para liderar, um nome para construir. Lembrei da ligação da Sara. Você tá onde deveria estar. Ela tinha razão. 15 anos subvalorizado, depois uma semana caótica. E agora isto, a minha ascensão, que eu conquistei. Me afastei da janela, peguei a bolsa e fui para casa. O passado estava virando pó, e o futuro estava pronto para ser construído por mim, uma confiança de cada vez.